tudo bom? Entrou? Gente, começou a aparecer um monte de mensagem aqui. Ah! Boa tarde, galera, tudo bem? Bom, como prometido, eu ia falar para vocês sobre uma aula temática da chegada do outono, porque esse mês é um mês com bastante datas especiais para a gente trabalhar as temáticas. Tem a temática do circo, que já tem do ano passado, que eu repostei. Tem a temática do Dia Mundial da Água, que eu também postei alguns stories, que eu produzi alguns reels há um tempo, que dá pra gente encaixar nessa temática. E hoje eu vou falar sobre a chegada do outono, né? Uma atividade, uma aula temática diferenciada. Então, esperar mais um pouquinho para ver se chega mais gente. Vamos convidar os amiguinhos para participar dessa live. Bom, eu fiz um stories hoje cedo com os materiais que eu irei utilizar nessa aula. Então, vamos começar a apresentar os materiais. Oi, tudo bom, Lu? Ai, deixa eu ver aqui. Primeiro material. Vocês vão precisar de folhas secas. Fiquei recolhendo nas minhas aulas de educação física folhas enquanto as crianças estavam brincando, né? Fiz quase a limpa lá pra tia. Recolhi mais. E eu tenho também folhas de outono que eu comprei no AliExpress. Comentei, acho que foi em 2017, quando eu montei uma aula temática sobre as estações do ano. E eu utilizei essas folhas. Mas nada impede de vocês utilizarem a folha seca. Recolhe as folhas lá das árvores. Deixa guardadinho. Uma boa ideia para economizar. Também a gente vai precisar do Senhor Outono. Eu ia falar Senhor Antônio. Senhor Outono, que é um rolinho de papel higiênico que eu encapei com folhas secas. Esse aqui eu grampeei. Esse daqui eu já passei cola quente. E na pontinha eu coloquei uma folha artificial de outono. Essas folhas aqui dá para vocês também fazerem, como eu posso dizer, com EVA, tá? Então, teremos 4 Senhor Outono na nossa aula. Trabalhar com os elementos naturais. Bastante legal essa dica, pois lá na BNCC fala bastante sobre essa atividade, elementos da natureza, tá? E fiz uma varinha, a varinha mágica do outono. Fiz 2, tá? Então, eu estou utilizando galho da árvore mesmo, para deixar um aspecto bem natural. Essa daqui eu usei a folha artificial. E essa aqui eu fiz com as folhas secas que eu recolhi, tá? Então, temos 2 varinhas. Fiz 2 para vocês verem que dá para utilizar das 2 formas. E aí, a gente vai precisar de tule. Eu tenho o tule da cor do outono. Ele tem até um vídeo no canal de uma atividade para trabalhar a suavidade nos braços, mas eu confesso que eu não sei onde está. Já procurei lá
procurei em alguns dos lugares que eu trabalho e eu não achei. Então deve estar guardado, bem guardadinho. Eu tenho tanta coisa, gente, que às vezes eu me perco. Eu tenho bastante coisa e bastante coisas espalhadas. Então eu acabo me perdendo. Mas eu tenho um tule que fica mais fácil para vocês, para a gente poder visualizar. Bom, então vamos lá. Então eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios para trabalhar a aula temática chegada do outono. Todo mundo já está com caneta, papel, caderninho na mão para anotar. Tudo bem que a live vai ficar salva, mas quem quiser já acompanhar, fica à vontade, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro exercício. Nós vamos trabalhar com deslocamento. Então, a gente vai utilizar do recurso pedagógico do Senhor Outono. Então, são 4. Mas fiquem à vontade para fazer o quanto vocês acharem necessário, de acordo com o tamanho da sala. Às vezes 4 são o suficiente, mas se achar que é pouco, bora recolher rolinho de papel higiênico. Então, vocês irão posicionar na diagonal os rolinhos, tá? Formando uma fila com um espaçamento bacana. E a gente vai trabalhar 2 atividades, que são a caminhada na meia ponta, formando o zigue-zague, e a marcha, tá? Então, são 2 atividades em uma. Tudo bem? Deu tempo de anotar essa atividade? Então, primeira atividade, deslocamento. Vocês vão precisar do rolo de papel higiênico e da folha com folhas, que é o nosso Senhor Outono. Posicionar na diagonal, em fileiras, com um espaçamento suficiente para as crianças conseguirem fazer o contorno entre elas, fazendo zigue-zague, né? Na caminhada na meia ponta e na marcha. Segunda atividade. Vocês irão espalhar as folhas pelo chão e vão pedir para as crianças fazerem chacê, tá? Então, vocês espalham pela sala as folhas, podem ser as folhas secas, naturais, ou as folhas artificiais, e vocês irão pedir para as crianças fazer chacê. Então, elas terão que arrastar os pezinhos pelas folhas. Tudo certo? Deu tempo de anotar? Se quiserem ir conversando comigo, viu, gente? Pode conversar, tá? Senão eu vou achar que eu tô sozinha aqui nessa live. Se vocês também tiverem alguma sugestão, fiquem à vontade também. Então, vamos lá. Terceira atividade. Nós vamos trabalhar com um salto lateral no Senhor Outono. Então, a gente vai pedir para as crianças saltarem uma barreirinha de um lado para o outro ou de frente. Se vocês acharem que é muito alta para as crianças, pois a gente tem que respeitar o limite, o nível de cada criança, tá? Vocês podem deixar o rolinho deitado, e se ainda tiver, a live vai ficar salva, mas eu vou retomar, tá? Pode ficar tranquila. E aí, se vocês acharem que ainda assim está alta
aconselho colocar a folhinha e pedir para as crianças saltarem a folhinha, tá? Então, essa é a atividade número 3. Então, vamos lá. Primeira atividade. Essas 3 atividades que eu acabei de citar, nós vamos utilizar o Senhor Outono, que são esse rolinho de papel higiênico, tá? Encapei com folhas secas e coloquei uma folha artificial do outono. Se não tiver, vocês podem fazer de EVA ou continuar com as folhas secas. Primeira atividade, na diagonal, deslocamento, posicionar o Senhor Outono um à frente do outro, formando uma fila com um espaçamento suficiente para as crianças fazerem o contorno, tá? Então, elas vão fazer a caminhada na meia ponta e a marcha. Ah, legal, Fá. Muito bem. É isso aí. Tá, eu vou voltar nessa atividade, porque tem gente que perdeu. E vou também anotar, mas eu tô sem meu papel aqui, mas eu vou lembrar. Então, na primeira atividade, elas irão caminhar. Ai, o outono é agora, dia 20. Eu esqueci. Eu fiz um post falando as datas especiais para vocês utilizarem na aula como exemplos de aula temática nesse mês de março. Então tem a chegada do outono, eu citei alguns. Chegada do outono, o Dia Mundial da Água, é dia 20, né? O Dia do Circo, eu citei algumas mais, só que assim, a do circo eu já tenho uma atividade do ano passado, que quase não deu para fazer, porque aí ainda estávamos meio em quarentena, né? Então foi naquele momento que abriu e fechou novamente. A da água, eu tenho vários reels que dá pra gente utilizar a água, principalmente do guarda-chuva, que vocês podem fazer uma gotinha com a aguinha bonitinho, colocando alguns exercícios. E aí eu falei assim, bom, então eu vou fazer uma live com atividades do outono, para trabalhar a temática do outono. Então a Zé falou assim que é dia 20, realmente, dia 20 é a chegada do outono. Então eu separei 6 exercícios para essa atividade e a nossa amiga Fá, ela deu mais uma sugestão. Então serão 7. Então a primeira atividade, deslocamento, colocar o Senhor Outono um em seguida do outro, formando uma fila, e as crianças vão fazer uma caminhada em zigue-zague, contornando o Senhor Outono, em meia ponta e marcha. Na segunda atividade, nós iremos espalhar as folhas secas pela sala, pode ser folha natural mesmo, para trabalhar o elemento da natureza, que tem bastante isso na BNCC. Eu gosto de trazer a BNCC para nossa aula. Mas você pode utilizar folhas artificiais que eu comprei no AliExpress em 2017. Aí eu pedi para espalhar essas folhas pela sala e as crianças irão fazer chassé, espalhando ainda mais as folhas com os pés. E a Fá deu a ideia que no final dessa atividade pedir para as crianças recolher as folhas fazendo um suplés utilizando a pegada de pinça. Ó, então essa atividade ficou bem completa, adorei. Atividade 3. Não, 4. Não, atividade 3. Oh, meu Deus. Que são os saltos. Então, a gente vai pedir para as crianças saltar o Senhor Outono. Então, vocês podem ter 3 níveis. Nível hard, saltar o Senhor Outono de pé. Nível médio, deitar o Senhor Outono. E iniciante, deixar as crianças saltar a folhinha, ou pode fazer até um marcador de EVA em formato de folha, ou utilizar mesmo as folhas, pode até fazer um montinho de folha. Então, olha, crianças, vocês vão saltar esse montinho, vários montinhos, tá bom? Agora sim, atividade número 4.
nós vamos fazer um exercício de consciência corporal. Então, vocês vão pegar a varinha mágica de vocês. Pode ser somente uma varinha para a professora, ou vocês podem utilizar uma varinha para cada duas crianças. Então, vocês vão pedir para a criança ou você, professora, tocar. Por exemplo, tocou na cabeça, aí a criança só pode mexer a cabeça. Tocou no ombro, só pode mexer o ombro. Tocou no cotovelo, só pode mexer o cotovelo. Nas mãos, só pode mexer as mãos, tá? Então, a gente vai trabalhar consciência corporal. E aí, eu trouxe duas opções. Ou vocês fazem a varinha com a própria folha, ou você faz a varinha com a folha seca ou de EVA, tá bom? Então, mas eu acho bacana trazer o galho, entendeu? Pra dar aquela cara mais de outono pra aula, mais realista, tá? Deixa eu ver. Agora nós vamos fazer atividade número 5. Que é uma atividade de pôr debrar. Então, vocês irão dar um montinho para cada criança folha. Essa é uma atividade bem clássica, tá? Coloca um montinho de folha no chão, pede para a criança sentar. E aí, vocês fiquem à vontade de montar uma sequência com pôr debrar e pedir para as crianças no final soltar a folhinha para cima, deixar cair, tá bom? Então, vocês podem montar a sequência que vocês quiserem de pôr debrar. Pode fazer movimento de pinças, pode fazer somente com uma mão, depois a outra, com as duas mãos, primeiro pôr debrar, ou poses, grande poses, de um lado, do outro, pequena pose, tá? Fiquem à vontade para vocês montarem a sequência e no final deixar as crianças soltarem a folha seca. Jogar para cima, deixar cair, tá? E ainda pensando no pôr debrar, no trabalho de suavidade, essa é uma atividade que tem lá no canal do Balezinho no YouTube, que é com tule. Como eu falei no começo da live, eu não achei os meus tules da cor do outono, então eu trouxe o tule azul, é o que estava aqui mais fácil nas minhas coisas. Vocês vão pedir para as crianças formarem dupla, as crianças irão segurar a pontinha do tule, tá? Uma segura aqui, a outra segura lá, coloca um pouquinho de folha seca no meio do tule e vamos pedir para a criança fazer movimento suave, lírico, para cima e para baixo. Lá no canal no YouTube, a gente colocou as crianças sentadas, mas vocês podem colocar as crianças em pé, tá bom? Então, essa já é mais uma atividade trabalhando suavidade dos braços com material tule e folhas secas. Tá dando para acompanhar, galera? Tá muito rápido? Porque eu já vou entrar na minha última atividade aqui, na minha última sugestão. Bom, vamos ver aqui. Então tá bom. E a última atividade que eu coloquei ela por última, mas nós podemos juntar com a atividade do pôr debrar, tá? Fazer um combo.
de musicalidade. Então, vocês já podem aproveitar que as crianças estão sentadas com um montinho delas de folha e fazer uma atividade com palmas. Então, a gente pode fazer tipo 1, 2, 3, 4, solta a folha 5, 6, 7 e 8. Ou pode ser em 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Joga a folha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí vocês podem fazer sem música ou procurar uma música bacana que encaixe, tá? Vocês podem fazer com palmas, estralo, isso aqui é mais difícil, né? Elas não conseguem. Batendo na coxa, que elas já vão estar sentadinhas, dindinho. Cruzando. Fica à vontade, fazer o batuque corporal. Mas aí a gente tá trabalhando, não esquecendo de trabalhar a musicalidade e utilizando as folhas secas. E é isso, galera! Separei essas atividades para vocês utilizarem nessa aula temática de outono. Para quem chegou agora, eu vou recapitular antes de eu finalizar a live, que eu prometi para vocês que eu ia fazer uma live falando sobre algumas dicas de atividades para trabalhar a temática do outono. Lembrando que o outono é agora dia 20. Então, eu separei 6 ou 7 atividades, mas aí teve uma amiguinha, é a Fá. A Fá, ela deu uma sugestão também com a atividade. Então, eu vou recapitular. Primeira atividade, deslocamento com o Senhor Outono, feito com rolinho de papel higiênico, folhas secas e folha artificial. Posicionar na diagonal os rolinhos de papel higiênico. Ai, muito obrigado, Kel. Espero que tenha ajudado, tá? Eu fico muito feliz quando vocês marcam o balezinho nas atividades. Isso, querendo ou não, um reconhecimento que tudo que a gente faz aqui, o trabalho que estamos fazendo, que eu estou fazendo, porque a Mia, ela teve que se ausentar um pouco, me deixa muito feliz e vontade ainda de continuar. Então, vamos lá. Deslocamento, caminhadas, contornando o Senhor Outono, ou marchas. Atividade 2, espalhar as folhas secas pela sala, pedir para as crianças fazerem chacê, e aí ao final da atividade, com a ideia da Fá, pedir para as crianças recolherem as folhas, fazendo um suplés e utilizando a pegada de pinça. Atividade 3, salto lateral no Senhor Outono. Então, vocês podem saltar lateral ou para frente. Aí eu coloquei 3 níveis. Esse é o mais difícil, saltar o Senhor Outono. Então, vocês percebem que é um alto. Então, algumas crianças não vão conseguir. Então, vocês podem deitar o Senhor Outono, ou se ainda assim continuar difícil, vocês coloquem para elas saltarem as folhinhas. Atividade 1, 2, 3, 4. 4. Consciência corporal. A varinha do outono. Fiz 2 tipos. E pedi para a criança, a partir do momento que tocar em alguma parte do corpo, elas deverão fazer um movimento isolado. Pode ser em dupla, trio. E aí vocês veem qual que é a melhor forma de organizar, dependendo do tamanho da turma de vocês, tá bom? Próxima atividade, que é um combão de pôr de bras, trabalhando suavidade do braços e musicalidade. Então, pôr de bras, vocês montam uma sequência bacana de pôr de bras,
pode fazer o primeiro por debras, o segundo por debras, trabalho de poses, grande poses, pequena pose. E aí sempre deixo um montinho de folha seca para as crianças jogarem as folhas secas para cima. Aí o combo que dá para fazer a musicalidade, ritmo, batuque, palmas, joga folhinhas secas. Aí vocês combinam o tempo, se são 8 tempos, 4 tempos, 2 tempos, se é com música, sem música, se é palmas, estralos, bater na coxa, bater no ombro, tá bom? Batuque corporal. E a última, vamos utilizar o tule. Coloca as crianças sentadas em dupla. Coloca o tule, as folhas secas no meio do tule e pedir para as crianças trabalhar a suavidade dos braços. Vocês podem pedir para elas fazerem sentadas ou em pé. Essa é uma atividade que tem no canal no YouTube do Balézinho. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa dica. Lembrando que o outono é agora dia 20. Então, são materiais baratos e que a maioria você encontra na natureza. Eu acho que a única coisa que vocês vão ter que comprar é o tule e o rolinho de papel higiênico, né? Mas aí vocês, se não tiver rolinho de papel higiênico, não sei, dá pra bolar alguma forma de fazer o senhor outono com garrafinha PET. Mas assim, fica à vontade de transformar o senhor outono com o material que vocês têm disponível aí na casa de vocês, tá bom? Então é uma aula boa, bonita e barata, né? Boa. Eu acho que é boa, né? Convencida. Bonita, boa, bonita, porque tá trabalhando elemento da natureza. Muito, gente, a combinação das cores, maravilhosa. E olha que eu nem sei combinar tantas cores assim nos materiais. E eu tenho certeza que as crianças vão gostar. E é barato, que a gente não vai precisar gastar quase nada. Acredito que a maioria tem em casa. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Para quem chegou agora, não tá entendendo nada, a live já está acabando, porque eu não posso me prolongar muito, porque daqui a pouco eu vou dar aula. Eu estou num intervalo de uma aula, de uma escola e outra, tá bom? Beijos. Se for fazer a aula, compartilhe, marque o Balézinho, galera. E até daqui a pouco com mais dicas, mais lives, tá bom? Beijos e até mais. Tchau!